Oiê, esse é o Frontcast, um podcast para quem quer informações de qualidade sobre saúde, estilo de vida, negócios e gestão. Eu sou Camila Moretti, médica, e sou a host desse projeto. O meu objetivo aqui é simplificar informações sobre saúde, desmistificar os assuntos tabus e colocar aqui todos os assuntos que são tendência. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno. Oiê, nós estamos iniciando mais um episódio do Frontcast e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que é um assunto de utilidade pública. Eu estava com muito tempo já querendo trazer esse assunto para a gente, que é a ansiedade. O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. E aí a gente vai conversar aqui com Disseu Rigoni, que é psiquiatra, para a gente desmistificar esse assunto, falar de um jeitinho bem simples e falar sobre o diagnóstico, como é que a gente pode suspeitar que a gente tem ansiedade, como que a gente tem que lidar com isso. Muito prazer, estou muito feliz aqui, Disseu, de você estar aqui com a gente. E me conta, de onde veio a ideia de ser psiquiatra? Eita, bom, primeiro, assim, de vontade mesmo, minha, sempre foi de fazer direito e ser juiz, que não tem nada a ver com a medicina. Nossa, muito diferente, 0-0. E aí, só que aí por vários motivos de vida mesmo, eu não pude fazer direito, e aí eu pensei, o que eu posso fazer que me interesse? E aí veio a psiquiatria na minha mente, depois eu descobri que eu tinha que fazer medicina, aí eu fiz a medicina, fiz a psiquiatria e me identifiquei muito bem, e tô aqui até hoje. Então foi uma história um pouquinho diferente da usual, de que eu sempre sonhei em ser psiquiatra, não foi. Mas hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa. A psiquiatria tem vários, subespecialidades. Sim. Né? Hoje, qual é a tua? Pra gente entender. Eu sou psiquiatra geral, clínico geral. Ou seja, cuida de todas as mentes aí, né? Eu sou geralmente adulto e idoso. A gente tem a psiquiatria da infância e da adolescência, que aí pega esse público até mais ou menos 18 anos, e essa parte eu não entro, porque é uma área de atuação muito específica e tem algumas particularidades que eu não tenho tanta experiência. Tem a psiquiatria do idoso, que é a psicogeriatria, tem a parte de psicoterapia, que é um serviço semelhante ao que o psicólogo faz, só que aí é o psiquiatra que acaba fazendo. Que realiza as intervenções, isso. Né? E tem a psiquiatria forense, que aí vai lidar mais com aquelas partes da interface da psiquiatria com o operador do direito, que para mim é uma área muito interessante, mas isso daí talvez mais para o futuro eu venha fazer. Assim, a psiquiatria é muito rica, né? Antigamente a gente ficava... Tem muito ainda, né, desse mito, né, de procurar o psiquiatra com pessoas... eu não sou doido para ir psiquiatra. Tu sentes ainda essa dificuldade da pessoa chegar ao psiquiatra? Sim. Bastante. Melhorou muito, não que eu tenha décadas de experiência, mas até mesmo no período que eu já atuo, desde a residência, que é de 2016, 2017 para cá, já melhorou muito. Então, principalmente, acredito eu, da pandemia para cá, ficou muito mais em voga, de certa forma, a discussão sobre saúde mental, e isso daí facilitou muito que as pessoas buscassem. Mas, de qualquer forma, ainda eu acredito ser muito difícil no consultório de psiquiatras ter escrito alguma coisa do tipo psiquiatra, porque ninguém vai querer entrar. Então, nossa! Eu acredito muito improvável que os colegas tenham alguma placa assim grande escrito psiquiatra, talvez coloque saúde mental, alguma coisa do tipo que seja mais amenizante, mas melhorou demais e é uma campanha, de certa forma, que a própria Associação Brasileira de Psiquiatria tem feito bastante de diminuir essa barreira que as pessoas têm, tanto individual quanto no coletivo, até mesmo pela história da psiquiatria, que é um pouco complicado, às vezes Principalmente no Brasil, né? Eu acho que isso que gera todo esse desconforto, né? Correto. Aquelas casas de saúde com tratamentos que não eram adequados. E hoje você vê que a internação é em último caso, né, Disseu? Exato. De certa forma, assim, se for ver pelo histórico, tem realmente eu acredito, essa memória coletiva de que o paciente da psiquiatria ele é aquele que iria para o manicômio e de lá nunca mais saía. Que, de certa forma, foi o que ocorreu por um período longo da história da psiquiatria, mas porque não tinha nada pra fazer. Mas hoje a gente vive num manicômio coletivo, todos soltos. Talvez a diferença seja que agora está todo mundo... Estamos mais equilibradinhos, né? E que agora só não tem muro, mas está todo mundo por aí. Não, mas de qualquer forma, assim...
por essa ideia, eu acredito que ainda fique na cabeça de muita gente que só vai para o psiquiatra quem está naquela situação em que já está totalmente fora da realidade, está andando pela rua sem roupa, etc., mas que a gente sabe que não é dessa forma. E hoje em dia, graças a Deus, está melhorando muito, até mesmo pelas campanhas de conscientização, que as pessoas têm buscado muito mais precocemente, mas ainda tem uma barreira grande que se tem que transpor, e não é nem questão, às vezes, de falta de acesso à informação. Talvez até mesmo por vergonha ou preconceito próprio, porque muitas vezes eu vejo, por exemplo, o colega médico que tem alguma ressalva, ou algum colega médico que é alguém da família, por exemplo, filho, alguma coisa do tipo, eles dizem, não, isso daí é besteira, não vai no psiquiatra, que isso daí é coisa de doido. Então, assim, não é por ter um acervo assim, de conhecimento baixo que o indivíduo vai agir daquela maneira. É pela questão própria mesmo, talvez, de preconceitos já incutidos há muito tempo. Então, independente do conhecimento do indivíduo, ele tem essa barreira, essa dificuldade. Mas está melhorando. E os sintomas? A ansiedade, a gente sabe que o Brasil hoje é um país mais ansioso do mundo, né? E assim, a Organização Mundial de Saúde sempre tem falado muito, e agora existem, né, até campanhas para a gente pensar numa saúde mental global. Quais são os sintomas que a gente pode desconfiar que a gente passou de um episódio simples de ansiedade para um transtorno realmente generalizado de ansiedade? Bom, a ansiedade em si, ela é natural e todo mundo tem e precisa ter. Isso é importante, né? Extremamente importante. Para a gente entender isso, né, Disseu? Se a gente não tiver ansiedade, a gente não vai para lugar nenhum. Fica parado, quieto, apático, olhando para uma parede. Então, tem que ter ansiedade. Com aquela cara de paisagem não faz nada, né? Exato. Agora, a ansiedade, ela é benéfica a partir do momento que ela te ajuda a fazer as coisas. Então, por exemplo, é óbvio que a gente aqui, antes de começar o podcast, estava ansioso e provavelmente ontem também estava um pouco pensando, como é Isso que é vai natural, ser? né? É natural. Para ti talvez menos, porque já está mais acostumado, eu que não estou muito acostumado a participar de podcast, obviamente estava um pouquinho mais. Só que é uma ansiedade que faz com que a pessoa se prepare, que ela pense o que vai fazer, como vai se organizar, não perca horário, enfim, é uma coisa boa. Agora, a partir do momento que ela começa a trazer prejuízo para o indivíduo, aí começa o problema em si, que aí demanda tratamento independente de qual seja o tratamento. E aí, o que a gente nota para prejuízo? Procrastinação, a irritabilidade, os sintomas físicos, então começa a ter muito suor, a palpitação, tontura, enjoo, diarreia, vômito, pode ter... Isso é bem individual também, né, Disseu? Exato, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que fica suando frio, né? Exato. Tem gente que tem dor de barriga. E tem gente que não tem sintoma físico nenhum, é mais aquela questão do pensamento. O pensamento, ele não para em momento nenhum. Ele vai dormir à noite, ele não consegue dormir direito porque ele fica pensando em tudo que ele vai fazer amanhã. Sim, olha, às vezes eu tenho isso. Só que aí acaba que é tão intenso que ele realmente não dorme, aí no outro dia ele vai estar cansado, se dormir, quando ele acorda, ele já começa a se preocupar em tudo que vai acontecer durante o dia e criar situações, então, por exemplo, sei lá, mas e se acontecer tal coisa e eu me prejudicar por tal motivo? Ou então, e se roubarem meu carro? E se eu bater o carro? E se furar o pneu? E se o ônibus for assaltado? E aí ele fica preso naquele monte de preocupação e muitas vezes acaba Nem travando. É real, né? Não muitas é real, vezes ou ele trava. Então ele vai pensando em tudo que pode dar de errado e acaba não fazendo nada. Fica lá deitado ou então tenta esquecer as responsabilidades e não faz. Então aí começa a trazer o prejuízo, ou ele não sai mais de casa, aí não consegue mais ir para o trabalho direito. Então, dependendo do nível e dependendo de como se apresenta, o prejuízo pode ser menor ou maior, mas acaba tendo. Tem que ter esse prejuízo para eu considerar como transtorno em si. Ou sofrimento intenso também do indivíduo, por mais que ele não tenha algum prejuízo, mas já se considera como transtorno. O prejuízo seria a própria qualidade de vida dele, né? Correto. Eu acho assim, o que me chama muita atenção hoje são os diagnósticos, os autodiagnósticos feitos pelo TikTok
e o Instagram, né? Se você é adulto e tem isso, você tem ansiedade. E aí as pessoas simplificam o diagnóstico que tem que ser feito dentro de um consultório, né? Existe normas e regras que são para a gente fechar, né, um diagnóstico de transtorno de ansiedade, como depressão ou qualquer outro distúrbio de personalidade, e as pessoas estão banalizando. Porque hoje todo mundo chega no meu consultório e fala assim, olha, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão e tenho TDAH. Justo. Né? Justo. Como é que você vê esse movimento das redes sociais nesse diagnóstico de doença mental? Bom, primeiro que realmente, se fosse fácil assim de ter um checklist, eu não estaria empregado. Então, amém, obviamente. Que aí a pessoa faria num site e aí só iria com alguém para escrever a receita e acabou. No final das contas, assim, primeiro, na psiquiatria, o diagnóstico ele é extremamente complicado porque a gente, na maioria das vezes, não sabe exatamente o porquê das doenças ocorrerem. Então, por exemplo, a cardiologia. Se o indivíduo está infartando, não existe discussão se ele está infartando ou não. Vai fazer o exame e está lá. Beleza, o coração está prejudicado pelo infarto. Perfeito. Na psiquiatria, a gente não tem essa questão de partir de uma lesão cerebral, na maioria das vezes, claro, partir de uma lesão cerebral para eu dizer este é o diagnóstico. Ele é baseado, como tu falaste, em vários critérios. Só que esses critérios eles também são um consenso. Que aí seria o DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico. Hoje é o 5? É o 5, isso está na 5ª edição, que é um consenso feito pela Associação de Psiquiatria Americana. Esse consenso, ele vai mudando periodicamente. Então, por exemplo, o que eu tinha como diagnóstico no DSM-1... completamente diferente do outro. Muitas vezes é totalmente diferente do que eu tenho hoje no 5. Então, assim... Por mais que eu tenha todos aqueles critérios, eles são feitos principalmente mais para pesquisa do que para ter uma padronização do que necessariamente para a prática clínica diária. Por mais que eu tenha todos aqueles critérios, não adianta ficar só fechado naqueles critérios, porque a doença em si ela não lê os diagnósticos do DSM. Então, é o norte, mas então não funciona, é um fator exatamente. que então você funciona vai... diferente. E às vezes são nuances pequenas de diferença entre um diagnóstico e outro que tem que ser o profissional para poder explorar e muitas vezes a gente... O tempo também, né, de seu... E muitas vezes a gente acaba errando ou, de certa forma, começando com algumas hipóteses e com e depois vai mudando. Exato. Com o desenvolver da doença, a gente vai percebendo o que estava certo e o que estava errado. E com o tratamento, a gente vai percebendo o que está dando certo e o que está dando errado. Então, por exemplo, se a gente for sair um pouco do escopo da ansiedade, a esquizofrenia. Se ela não tiver completado 6 meses de doença, eu não posso ainda dar o diagnóstico. Então, se eu pego aqui no início, no primeiro mês, é um diagnóstico. Então, digamos, seria psicose breve. Entre 1 mês e 6 meses é o transtorno de esquizofreniforme, que aí já é um outro diagnóstico. Agora, se ele completou 6 meses, aí passa para esquizofrenia. Então, se vai perguntar para o paciente, qual é o teu diagnóstico? Ele diz, eu tenho todos esses 3. Mas, na verdade, ele tem o último. Entende? Então, o diagnóstico na psiquiatria é muito complexo para ser feito por escalas. É impossível hoje em dia pensar dessa forma. Existe um movimento que é para tentar fazer esses diagnósticos baseado em marcador biológico. Então, eu parti mais ou menos da ideia lá da cardiologia. Se eu estou vendo aqui o infarto do coração, é infarto, entende? E não seguir tanto a ideia do DSM, que é baseado em sintomas, que é fenomenológico. E isso é uma novidade, uma evolução na psiquiatria, né? Exato. É individualizar o diagnóstico, né? Exato. A gente tem o norte, que é epidemiológico, né? O que vai ajudar, tipo, uma população. E também é um critério americano, né? Então, a gente precisa ver também essas diferenças, né? Sim. Porque a gente é um país subdesenvolvido, com dificuldade financeira. Eu acho que tudo isso, principalmente depois da pandemia, né, Disseu, a gente chegou num nível, assim, que quando eu não saía de casa, eu tinha que deixar receitas todos os dias na portaria do meu prédio. Era alguém depressivo, era alguém ansioso, e assim, eu fiquei muito próxima dos meus pacientes nesse período, porque a gente viu o quanto a saúde mental ficou prejudicada, né? O isolamento, né? Também. É um fator, assim, crítico. Eu tenho uma paciente que até pouco tempo atrás, ela ainda estava praticamente isolada. Eu disse, olha, era até uma idosa. Eu disse, olha, se a senhora for esperar o vírus sumir
A senhora vai Pra ficar em sumir, a casa. senhora vai sumir antes do vírus. Porque o vírus ele já estava aí, ele ainda vai continuar por aí, ele ainda vai multar, ainda vai, enfim. Óbvio que não é para ser inconsequente, tem que tomar seus cuidados, mas não dá para já estar 2 anos em casa. Não, Tem que- nossa, Não tem jeito, tem é que muito se esforçar. difícil. Mas, assim, também, se a gente for pensar, na minha concepção, isso daí já é uma opinião própria, talvez o excesso de informações atrapalha. Então, por exemplo, de informações, porque geralmente as informações elas são negativas. Dificilmente, na minha visão, o jornal ele publica coisas boas. Muito, muito Não raramente. chama tanta atenção O que ser vende é feliz, né? desgraça. Não, o que vende é desgraça. E aí, se a pessoa fica muito focada em todas as informações, geralmente são as informações ruins, e aí geralmente ela pensa que o mundo está pior, que está péssimo, E que e ela está inclusa. Ela tá no meio desse caos, né? Então, na minha visão, o excesso de informação também, não quer dizer que a pessoa tenha que ser alheia às informações, mas ela tem que ter um certo controle da quantidade, da frequência e das fontes para que ela não acabe surtando, de certa forma, de tanta informação ruim e de coisas erradas acontecendo no mundo. Então, por exemplo, aí também já é uma visão minha. Digamos, no século XIX, óbvio que tinha informação, mas era uma coisa muito mais devagar. Então, por Hoje exemplo, é muito rápido, agora está né? tendo a guerra na Rússia e na Ucrânia. No século XIX, tu está morando lá no interior do Nordeste, muito dificilmente tu vai saber que está ocorrendo aquela guerra. Agora não. No mesmo dia, todo mundo já sabe que está ocorrendo. E aí o indivíduo, digamos, lá no interior do Pará, que não tem nada a ver com a guerra, não vai talvez atrapalhar em nada a vida dele, por mais interligado que o mundo seja, ele vai se preocupar com isso, porque ele tomou conhecimento. Então, se torna um excesso de coisas que talvez para ele não tenha relevância nenhuma, entende? Entendi. E aí acaba que a nossa vida fica muito agitada, de certa forma, porque é o tempo todo Eu acho que esse muita coisa. excesso de informações, ele já vem, assim, modificando a infância, a adolescência e a vida adulta, né? Então, a gente hoje, as crianças têm muita informação e tem ainda isso, né? Os pais ansiosos passando esses comportamentos para filhos, né? Sim. E isso é bem, bem preocupante. A gente tem um quadro aqui, que a gente abre uma caixinha sempre de perguntas, e a Paula fez uma pergunta. Eu sou extremamente ansiosa e quero saber se a meditação e técnica de respiração funcionam. Sim, funcionam. Tanto que são algumas técnicas que geralmente mais o psicólogo na psicoterapia ensinam para que o indivíduo ele não necessite sempre recorrer à medicação para apagar o incêndio. Então, geralmente, medicação que a gente usa para diminuir a intensidade daqueles sintomas momentaneamente é benzodiazepínico, diazepam, Rivotril, etc. Gente, eu tenho várias pessoas que conhecem assim, eu tô no meio, eu falo assim, o que é isso? A pessoa pensa, né, até que é uma droga. Não, é o Rivotrilzinho, né? Que muita gente usa até de amuleto. Fica Tem tranquilo isso porque também. tá lá guardado. Também tem isso, né? O apego ao medicamento. É muito difícil tirar. Porque o que eu vejo e que a gente precisa entender, né? O medicamento, ele faz parte do tratamento. E às vezes as pessoas hoje têm meio que glamourizado a ideia que o médico bom é o médico que não prescreve medicamento. E eu vejo muito isso, né? Porque eu trabalho com obesidade. Na obesidade eu tenho muitos pacientes ansiosos e depressivos. A medicação, ela faz parte de um tratamento de uma doença crônica. O que a gente tem que hoje, né, amplificar é prescrição de estilo de vida, é o movimento que vai ajudar na ansiedade, na depressão, é a gente abandonar vícios, né? Porque às vezes a pessoa usa um medicamento e está bebendo, né? E aí ela vai ter outras reações, né, de seu. Então, assim, as pessoas precisam entender que o medicamento ele faz parte de um momento de uma doença como outra qualquer, né? E que às vezes fazendo todos esses ajustes, o indivíduo ele precise menos de medicação do que se ele não tivesse feito nada disso. Então, por exemplo, como ela falou, a parte de meditação, exercício de respiração ajudam muito. E aí, muitas vezes, o indivíduo não precisa recorrer para aquele medicamento de emergência, podendo fazer alguma técnica de meditação ou de respiração. Isso daí ajuda bastante. Eu super indico, sabe? Eu penso que a atuação multidisciplinar é muito importante na saúde mental, né? Ter o médico, o psiquiatra, o psicólogo, o preparador físico, porque quando a gente fala, as pessoas pensam assim, olha, eu tomei o medicamento, eu melhoro. Claro, quimicamente você melhorou, mas o que a gente vai pensar ali, né? A médio prazo, a longo prazo para essa pessoa? Porque tem gente que vai usar medicamento pro resto da vida, né, Disseu? Sim.
Sim, justo. E precisa, né? E precisa. Só que, às vezes, a quantidade poderia ser menos se o indivíduo fizesse toda a outra parte também. Não adianta querer... E aí eu até, de certa forma, vejo um pouquinho diferente da situação que tu falaste, de glamorizar o médico que não passa medicamento. O que Eu vejo muito na minha área, né? Pois é, o que eu vejo muito na minha a pessoa ela quer um remédio que resolva todos os problemas de vida dela. Então ela vem lá, eu quero sei lá, o antidepressivo que me deixe feliz e resolva tudo. Só que a vida dela é uma desgraça completa. A gente tá rindo de nervoso, tá, gente? Mas é porque, assim, isso, né, de ser, o medicamento não vai resolver os gatilhos, né? Só que é muito mais fácil tomar um remédio do que tomar jeito na vida. Então, assim, a pessoa não faz atividade física, não faz terapia, ela tem trocentos empregos. Não come direito. Não come direito. Enfim, tem um monte de coisa que, se ajustasse, talvez nem precisasse do remédio. O remédio ajudaria, mas talvez nem precisasse. E aí, como acontece às vezes, a gente vê, e aí entra, voltando lá para o início da nossa conversa, por que não pode ser só por uma planilha? Porque a gente precisa entender todo esse contexto social do indivíduo também. Então, por exemplo, o indivíduo ele me mostra na história dele que resolver a vida dele é extremamente difícil, então ele tem problemas que são praticamente impossíveis de resolver. Eu vou ter que carregar um pouco mais na medicação, porque vai ser a única coisa que vai dar um certo alívio para ele. Aí, nesse caso, realmente, não tem muito o que fazer além da medicação, e aí talvez a gente precise de uma quantidade maior para poder ver se segura que ele tenha uma qualidade de vida um pouco melhor ou consiga resolver os problemas dele. Mas o ideal mesmo é como tu falaste, o tratamento multidisciplinar e que a pessoa também faça, obviamente, a parte dela para que se resolva, que a gente consiga dar fim no problema. Mas muitas vezes acaba, pelo que eu vejo da prática, muitas vezes a gente não consegue resolver 100%. A gente põe muito ainda, como paciente, eu vejo o paciente colocar muito o fluxo do resultado no médico, né? No medicamento e não nele. Então, assim, trabalhar a autorresponsabilidade quando a gente está falando em saúde mental é tão importante, né? Saber, olha, eu vou resolver isso, mas... Por isso que o psicólogo tá ali do lado também, né? Pra gente poder resolver os gatilhos da ansiedade, porque senão a pessoa nunca sai daquele loop, né? Verdade. Eu tiro, por exemplo, próprio a questão que tu falaste da obesidade. Eu tô acima do peso. Então, eu tomava a medicação para emagrecer e fazia tudo errado. Não fazia atividade física, comia o que eu queria, enfim, a medicação que lute. Deu certo um pouco, mas não é Depois para, né? Não é um resultado sustentado e a qualidade de vida não é boa o suficiente se tivesse feito tudo certo. Então, nesse ponto, eu acredito que dá para puxar para todas as especialidades. No final das contas, é até um pouco aquela ideia de Hipócrates, se eu não me engano. A gente tem que primeiro perguntar para o paciente se ele está disposto a largar de tudo que fez com que ele adoecesse. Então, isso não adianta, é tão poderoso de ser. Não adianta tratar se ele não está disposto a parar de fazer tudo que ele fez para adoecer. Óbvio que tem doenças que o indivíduo não tem culpa nenhuma, de certa forma, porque ele não contribuiu ou não contribui para se manter doente. Mas muitas vezes tem a parte do estilo de vida do indivíduo que faz com que ele adoeça ou aumente a chance dele adoecer. E benefícios secundários, é bem forte o que eu vou falar para vocês. Benefícios secundários de quem está doente. A gente pensa que isso não existe, mas quando a gente trabalha com saúde mental, a gente vê o quanto algumas pessoas usam aquilo como uma muleta para manter algumas situações, né, de ser. Demais. Tanto de benefício secundário emocional, com familiar, etc., para poder atrair mais atenção, o indivíduo, ele de certa forma, ele pode tentar se inconscientemente, não é nem uma questão que a pessoa faça não é porque maldade, ela quer. Né? É uma coisa, é um movimento inconsciente. Também ganhos financeiros, às vezes, por questão de INSS, etc., o indivíduo ele tem um certo benefício de estar doente. E, às vezes, também pela questão... tudo que eu faço, a culpa não é minha, é da doença. Então, isso daí... Eu falhei, é porque eu sou ansioso. Né? Eu falei porque eu sou depressivo. Exato. Então, isso daí, às vezes, dificulta um pouco também a melhora do paciente, porque inconscientemente faz parte. E aí entra muito a psicoterapia, para ver se ele consegue perceber que ele está melhor, mas ele não se permite, às vezes, estar melhor por causa disso. Óbvio que é muito complicado, porque, assim, é difícil dizer que pô, fulano, tu tá melhor, só que tu não quer, ou tu não percebe.
Que aí volta muito para aquela história de se o indivíduo quiser, ele sai da doença, mas tu não Nem é assim. sempre, Mas que nem não é sempre é assim, né? Pois é, não é Senão assim. parece aquelas coisas de coach. Eu amanheci rico, eu quero ficar rico, eu vou ficar rico. Não é assim, gente. Exato. E isso é uma loucura, né? Isso, porque exato. leva as pessoas a cometerem, às vezes, até suicídio. Porque Exato. faz um grupo desse, todo mundo, como se fosse no outro dia, todo mundo virar milionário, né? Exato. E até entra no próximo ponto que eu até vou querer comentar. Mas, assim, no final das contas, tem... tudo isso que a gente está falando são várias peças para ver se o indivíduo tem uma vida melhor. Pode ser que falte uma ou outra que ele não consiga fazer, mas quanto mais conseguir, melhor. É que nem a higiene do sono. A higiene do sono, se a pessoa for ler, tem um monte de regra do que a pessoa deveria fazer para dormir melhor. A maioria delas são chatas pra caramba de conseguir seguir. Mas, se o indivíduo consegue seguir pelo menos uma boa parte delas, ele vai melhorar, né? Vai dormir melhor, entende? Aí, isso que tu falaste da questão de ser milionário, etc. Outra coisa que eu acho que contribui muito para a gente ter uma saúde mental ruim, de certa forma, hoje em dia, como a gente estava falando do excesso de informação, é o excesso também de comparação, que aí entra muita parte de mídia social. Aí, voltando lá para o século XIX, digamos, o indivíduo ele morava num vilarejozinho, era mais ou menos tudo igual. Ele não tinha a concepção de que, sei lá, alguém morava no Palácio de Versalhes. Que tava de lancha todo final de semana, né? Exato. Hoje em dia não. Tu tá com a tua vida boa, comparativamente, se for comparar com os teus antepassados, ou se tu for comparar até mesmo com as pessoas da tua família, a tua vida é boa. Mas tu vê lá no Instagram, o fulano tem um iate de 120 metros na Rússia. Aí, pô, tu pensa, a minha vida é uma desgraça, né? Porque eu não tenho. Entende? Então, essa questão da comparação em excesso acaba que eu acredito atrapalhe muito também. E é uma coisa muito social, por exemplo, eu sou gêmea, né? Então, eu cresci de ser... sou gêmea. Eu não sabia. E aí, eu cresci idêntica. E assim, eu cresci sendo comparada. Então, é muito ruim. Eu me lembro do vestibular, porque meu vestibular eu passei na quarta-feira e o resultado da minha irmã saiu na sexta. Ninguém chegou pra mim e falou, parabéns, vamos esperar outra, né? Vamos ver se a outra passa, sabe? Aí se tu tá mais magra que alguém. Então, assim, sempre a gente vai ser comparado, né? Em beleza, no trabalho, e a gente precisa saber lidar com isso. E por isso que eu falo que fazer terapia, você buscar o autoconhecimento, te potencializa pra gente não ficar refém desses julgamentos e da vida que a gente leva hoje, que é muito caótica, né? Sim. Então a gente precisa evoluir. Olha, tem uma pergunta aqui, foi feita pelo Pedro. Quais são os principais tipos de medicamentos no tratamento da ansiedade? Os principais é antidepressivo. Por mais que a classe seja antidepressivo, mas eles não funcionam só para depressão. Isso. A gente usa. Explica mais isso, porque assim, às vezes as pessoas ficam com medo, né? Eu tô com um diagnóstico de ansiedade e vou usar um antidepressivo. Exato. Aí a pessoa volta e diz, olha, escreveu errado, porque esse aqui é antidepressivo. Eu vi aqui que é antidepressivo, né? Mas não. É porque no final das contas, primeiro, o medicamento ele recebeu o nome de antidepressivo, digamos, porque ele foi desenvolvido para depressão. Mas pelo mecanismo dele de ação, e a depressão ela tem muitas características semelhantes com os transtornos de ansiedade, o tratamento ele é muito semelhante também. Então, aí volta para a discussão do diagnóstico, que talvez sejam doenças semelhantes que a gente separou em algum momento. Porque a ansiedade, os transtornos de ansiedade, eles têm como sintoma principal a ansiedade em si, enquanto que a depressão ela tem como sintoma principal aquela falta de prazer e o humor deprimido. Mas que talvez eles façam parte de um espectro semelhante, mas isso daí já é uma discussão muito filosófica. E aí, no final das contas, a medicação ela age em circuitos semelhantes, tanto para ansiedade quanto depressão. E para a ansiedade, às vezes, até funciona melhor do que para a depressão. Então, no final das contas, o antidepressivo é o tratamento principal. Agora, existem outras medicações que a gente usa. O benzodiazepínico, como eu citei, Rivotril, diazepam, alprazolam, o famoso Rivotril, né? Eu tenho um paciente que ele fala assim, eu fico muito bem estabilizado. Toda quarta-feira à noite eu uso um Rivotril na semana. Aí eu... Pra ele, assim, como eu te falei, sabe a história da muleta? Pois é, e pode ser também aquela situação como a gente falou do amuleto. Então, aquilo ali é um placebo, de certa forma. Óbvio que melhora naqueles... O Rivotril ele tem uma meia-vida de mais ou menos umas 30, 40 horas, então dura um tempo grande. Mas aí, assim, esses medicamentos benzodiazepínicos, eles só servem para apagar o fogo. Então, eles só servem para os sintomas de uma forma mais imediata,
Geralmente, no máximo, um mês a gente deveria usar e depois tentar tirar, enquanto ajusta o antidepressivo, que é o tratamento, trata a causa em si da ansiedade. Outros que a gente pode usar como adjuvante, entraria a pregabalina, que aí já é um anticonvulsivante, já é para uma outra parte, mas que tem efeito para diminuir a preocupação. Tem outras opções, digamos, com mecanismos diferentes de funcionamento totalmente diferente do antidepressivo. Mas principal, que se vai ver na maioria dos casos, vai ser o antidepressivo, porque funciona bem. E o tempo de tratamento é muito variável? É variável, mas geralmente 1 ano para cima. Pois é, né? E assim, as pessoas falam assim, eu vou lá e acho que 1 mês... Eu vejo muito isso. Aí eu falei, você foi no psiquiatra? Não, eu tirei sozinho o medicamento. Eu disse, bom... Aí, às vezes, a pessoa volta com todos os sintomas de um jeito muito mais potencializado, né? No mínimo 1 ano, geralmente 1 ano para cima, isso para diminuir a chance de voltar a ter os sintomas. Não zera completamente. Tem cura, então, a ansiedade? Em alguns casos, sim, mas não é tão comum, até porque é uma coisa muito longa. Então, sinceramente, por exemplo, tem ex-professores meus, que hoje em dia são colegas, que diziam que, basicamente, que uma vez ansioso, sempre ansioso. Então, ele sempre vai ser ansioso. Eu acho que a gente pode modular isso, né? Eu acredito que as pessoas melhoram. Mas tu tem mas a predisposição vai ficar lá. A predisposição, sim, né? A predisposição vai ficar lá. Agora, fez o tratamento, digamos, 1 ano e meio, tirou a medicação. Depois que tirou a medicação, não vai ter zerado a chance de espontaneamente, independente de qualquer coisa que tenha ocorrido na vida do indivíduo, ele volte a ter sintomas. Mas a chance fica bem menor. Então é por isso que a gente preconiza que o tratamento ele seja feito de uma forma completa. Porque aí pode ser que o indivíduo, dependendo da situação dele, se ele fizer toda aquela outra parte complementar que a gente estava conversando, ele fique bem sem medicação pro resto da vida dele. Entende? Só que isso daí é uma chance. A gente não tem como afirmar categoricamente que ele ficou curado e nunca mais vai ter problema nenhum. Ele vai ter que se esforçar com atividade física, vai ter que ter uma boa alimentação, né? Tem um estudo recente que mostra que pessoas que usam muito fast food, comidas industrializadas, têm mais chance de depressão. Então, a gente sabe hoje, né, do eixo intestino-cérebro, né? Então, se a gente não está funcionando bem aqui no intestino, a gente começa a ter também outras repercussões. As alterações de humor, que chegam, assim, humor mais deprimido, uma pessoa com humor mais, né, excitado, eles se confundem às vezes com ansiedade ou não? Ou às vezes estão juntos? Às vezes estão, é mais regra que esteja junto do que separado. Porque, como eu falei, são doenças que elas compartilham circuitos semelhantes, tratamento também semelhante, sintomas muito semelhantes. O que muda é o sintoma principal. Então, o que a gente vê de mais evidente como sintoma? Entende? No indivíduo. E aí, muitas vezes, o indivíduo ele pode ter depressão com alguns sintomas ansiosos, ou ele pode ter algum transtorno de ansiedade com sintomas depressivos. E às vezes ele tem os dois, não tem problema nenhum. Até porque muitas vezes o tratamento vai ser o mesmo para os dois. Então, isso já leva uma tranquilidade. Dá uma tranquilidade, porque por mais que erre o diagnóstico por N motivos... Ele vai melhorar das duas patologias. Mas vai melhorar, exato. E no final das contas, os sintomas são muito semelhantes. Agora, essa questão da alimentação, no final das contas, também tem muito essa visão hoje em dia da depressão como uma doença inflamatória também. Sim, né? Sistêmica, inflamatória. Sistêmica e inflamatória. Então, a visão da alimentação que seja pró-inflamatória, isso contribui também muito para o indivíduo acabar adoecendo. Tanto quando chega depressivo e ansioso no meu consultório, o que eu faço? Eu sempre explico, olha, nós vamos começar a mudar a sua alimentação, você já está fazendo a medicação, mas você não vai interromper sua medicação. A gente vai melhorar o seu intestino, vai melhorar a alimentação com mais frutas, com verduras, diminuir industrializado, o glutamato, né, de sódio, que a gente sabe que pode estar associado a esses episódios. Então, a gente tem paciente que fala assim, nossa, eu diminuí os meus episódios de ansiedade. Eu falei assim, é tudo junto, né? A pessoa precisa entender que ela é global, né? Não vai ser só o remédio, não vai ser só o movimento, não é só a dieta, mas algo que eu não posso deixar de tocar aqui são os efeitos adversos do medicamento, o que faz muita gente interromper, né? Então,
Quem é o mais beneficiado pelo medicamento? É quem tem mais sintoma, né? Só que às vezes quem vai no nosso consultório não é aquela pessoa que está realmente muito deprimido, com risco de suicídio. São pessoas que estão na vida, que estão tendo seus prejuízos e já procuram ajuda, né? Quais são os efeitos mais comuns? Bom, vamos por parte. Primeiro, a gente sempre leva em consideração efeito colateral para ver se tem algum benefício em relação aos sintomas. Porque não adianta eu ficar pior pela medicação, a ideia é ficar melhor. Principalmente, na maioria dos antidepressivos, os efeitos colaterais eles são principalmente da parte sexual. Então, disfunção erétil, dificuldade para orgasmo, diminuição da libido, tanto no homem quanto na mulher. Isso daí são os mais comuns. Mas são os antidepressivos ou ansiolíticos? Os antidepressivos. Ah, o antidepressivo. Dos antidepressivos, tem alguns que não causam isso, mas o são BUP, poucos. né? O neutro... Só que aí entra a questão, a bupropiona ela piora a ansiedade, ela não vai melhorar. Então não serve como tratamento. Como tratamento, Exato. Né? Ela pode surgir depois, no meio do caminho, para tentar melhorar esses efeitos colaterais. Mas da disfunção erétil, da diminuição da libido. Exatamente. Porque tem muito paciente que abandona por isso. Sim. Muito. Eu vejo assim, não, doutora, eu não conseguia mais ter vida. Aí eu falei, então, o problema é explicar isso, falar isso, né, de forma muito aberta com o psiquiatra, e falar assim, e conseguindo, às vezes, uma diminuição de dose, colocando, né, um outro medicamento. Sim. Ou trocando. Tem classes mais recentes que até não causam tanto esse efeito colateral ou não causam. Então, por exemplo, a gente falou da pregabalina. Ela não causa, porém, ela também tem a possibilidade de deixar o indivíduo mais sonolento durante o dia. Muitas vezes, né? Então, no final das contas, tá meio dificilmente vai se encontrar um remédio que vai ser 100% sem efeito colateral. A gente vai ter que escolher a dor que a gente quer ver, né? No final das contas é isso que exato, a gente tem uma doença que pode impactar muito na saúde física e mental, e a gente vai ter que... eu sempre falo que a escolha do medicamento é uma arte, né? De escuta, para saber aquele estilo de vida que aquela pessoa tem e no equilíbrio, né, do efeito adverso com o benefício, né, do medicamento. Sim, porque como tu falaste, às vezes o indivíduo, primeiro que ele pode às vezes ter vergonha de falar dos efeitos colaterais. Eles não falam. Às vezes não falam. Quem fala é a esposa. E incomoda muito. E já a esposa, doutora, não tem como melhorar esse medicamento aí. Não só isso. Por exemplo, às vezes a esposa ela acha que o indivíduo está traindo porque ela, enfim. Ou mulherada, quando já o marido está usando antidepressivo, calma. Que já tive que explicar para a esposa às vezes. Não é que ele esteja se traindo, não está mais afim de ti, é porque o remédio diminui a libido, diminui completamente às vezes. Então, depende. E claro, dentro por exemplo, dos ISRS, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, eles têm várias medicações dentro da mesma classe. Cada uma delas tem um perfil diferente de quanto afeta a parte da libido. Então, tem uns que são piores, tem uns que são melhores, né? Exato. Tem uns que engordam. Tem uns que engordam, tem uns que não. Por isso que é importante essa avaliação multi também, exato. Né? Aí, voltando, por isso que não dá para ser uma tabela feita no computador. A gente tem que individualizar. E aí, quem pode fazer isso é o profissional. Com uma escuta qualificada de seu. Eu fico assim, gente, o quanto a gente pode diminuir de sofrimento se a pessoa que está ouvindo a gente agora vê que pode ter um desses sintomas e ir no psiquiatra, que é uma pessoa que estudou, que entende do comportamento mental e que sabe, tem ferramentas, né? Porque às vezes nem sempre você vai sair de lá com uma receita de medicamento. E sim uma orientação, né? Não, isso é extremamente importante. Porque às vezes fica parecendo que, poxa, eu fui lá no médico e não me deu remédio nenhum. Mas talvez não precisasse de remédio, entende? E às vezes a pessoa se sente até lesada. Pô, eu fui no psiquiatra e ele não me passou nada, nem uma bolinha, né? Só que isso daí é importante a pessoa saber. E ficar feliz que você saiu sem remédio, isso daí talvez seja uma boa coisa. Pra ser meu amigo, tem que estar no psicólogo ou usar bolinha, porque eu gosto de pessoas equilibradas. Eu tava falando isso pro Disseu no intervalo, gente, porque assim, quando a gente vê... Hoje eu vejo muito isso. Melhorou muito, né, a visão que até nós médicos temos do psiquiatra, porque a gente teve que se aproximar muito de vocês para a gente entregar um resultado melhor para o nosso paciente, né? Então hoje o médico que não conversa com outro profissional que cuida do seu paciente, a gente não consegue entregar o melhor resultado. E aí eu tenho muita dificuldade às vezes, né? Porque cada um tem uma vida muito, muito difícil, mas o quanto mais a gente conversar sobre aquele mesmo indivíduo, a gente vai conseguir entender, porque às vezes
uma paciente que fala alguma coisa para mim, né? No momento, ela não consegue abrir com o psiquiatra e alguns efeitos, claro que a gente tem todas as limitações, né, éticas nisso, mas discutir sobre o medicamento, discutir sobre a abordagem, eu acho tão importante, Sim. né? Principalmente quando a gente está desprescrevendo, gente, né? É verdade. Porque as pessoas pensam assim, para que eu tô indo ao psiquiatra se ele tá tirando o meu medicamento? É esse o momento mais importante de você estar lá. Porque você pode ter sintomas de novo, né? Você pode ter que voltar com o medicamento ou trocar de medicamento. A desprescrição na psiquiatria eu acho um desafio, assim, incrível, né? É verdade. Até porque, como a gente falou, é um longo período de tratamento, a pessoa se apega, de certa forma, àquela medicação. E é difícil, às vezes, tirar, tem que calcular bem a velocidade de retirada para a pessoa não se sentir mal. O retorno tem que ser periódico para a gente ver realmente, como tu falaste, se não está voltando os sintomas. Tem prazo para esses retornos? Ou é tudo individualizado? É individual. Mas o que eu uso na prática, geralmente? Se o indivíduo está mais grave, é em torno de 1 semana, 2 semanas para a gente ir vendo, porque no final das contas tudo é muito devagar na psiquiatria no sentido de efeito das medicações. Então, por exemplo... quando isso é bom a gente falar sobre isso, né? É fundamental. Que por exemplo, como a gente falou, o antidepressivo é no mínimo umas 4, 6 semanas para começar a funcionar, e a gente sempre começa na menor dose para ter menos efeito colateral inicial. E a pessoa não largar o tratamento, né? Se Exato. chegar com tudo que com uma superdose, não dá. Exato. Então, começa na menor dose, espera umas 4, 6 semanas, o indivíduo pode até melhorar, mas aí não vai ficar 100% muitas vezes, e aí vai ajustando. Nesse início, geralmente a cada 30 dias, dependendo da situação. Situações mais graves, claro, a gente volta antes, mas sempre considerando qual é a medicação, porque não adianta ficar voltando só para eu dizer que, olha, tem que esperar. Então, não adianta de muita coisa. E quando vai retirando a medicação, às vezes dá para ser um pouco mais rápido, ou às vezes tem que ser um pouco mais lento, dependendo de qual medicação que a gente está tirando. Aí entra aquela questão, o profissional ele vai saber qual é a medicação que tu está introduzindo ou tirando, e qual é o tempo que tu precisas para voltar ou não, entende? E aí é importante seguir. Por exemplo, um dia desse teve um paciente meu que voltou 2 anos depois. Isso não é difícil de Aí ser. eu disse, poxa, era pra tu voltar com 30 dias, voltou 2 anos depois. Acolha, né? A gente abraça, né? Não, Né? Sempre assim, né? A médico sempre tá assim, né? É. Tá ótimo, vamos acolher, vamos abraçar, porque é isso mesmo. Aí eu ajustei a medicação dele e disse, olha... Ele tava fazendo a mesma dose todo esse tempo? Não, eu tinha feito algumas pequenas alterações. Que ele fez, né? Foi, mas não foi nada de... Ele disse, olha, volta com 30 dias, até marca como retorno pra tu não dizer que, não voltei porque não tinha... Marca de como retorno vai ser de graça, só pra tu voltares pra gente poder resolver isso. Porque 2 anos, senão daqui a 2 anos, já nem me lembro mais o que a gente estava fazendo. Então tem essa necessidade da gente acompanhar em alguns momentos. Quando tá estável, não. Quando está estável, 90 dias, 60 dias, dependendo da situação, porque aí não tem necessidade. O que tu vê como mais novo hoje na psiquiatria? Mais novo, para mim, são mais essas técnicas intervencionistas, que nem é tão novo assim, se for considerar a história, mas que tem ressurgido de uma forma interessante e que é muito importante que a gente cite. Então, por exemplo, a estimulação magnética transcraniana funciona bem em algumas situações. Funciona na depressão, né? Ansiedade também. Sim, a alucinação aditiva funciona bem. A ketamina, que é também uma medicação antiga, mas que a gente começou a ter uma utilização mais importante hoje em dia na psiquiatria para ideação suicida, depressão refratária. A eletroconvulsoterapia, que é o eletrochoque. Que era visto assim que como... é visto como algo terrível, mas que, infelizmente, é visto dessa forma porque funciona muito bem. A Suécia é um dos países que mais usam a eletroconvulsoterapia. Eu já cheguei a trabalhar por um tempo lá, vi o paciente melhorando muito depois das aplicações. E casos difíceis, às vezes, de manejar com a medicação, ou que não podem tomar a medicação e que se beneficiariam muito pela eletroconvulsoterapia, mas que infelizmente tem um preconceito absurdo, tanto político quanto da sociedade como um todo, e que no final das contas acaba sendo um tratamento para quem tem dinheiro para custear, porque só existe no privado. E no Pará, que eu saiba, não tem. Tinha até recentemente, mas agora está sem. Então o indivíduo ainda tem que sair do estado. Então isso daí, infelizmente, é uma coisa que a gente luta muito para voltar para funcionar bem no SUS,
Mas eu acredito que ainda seja uma luta que ainda vai demorar um pouco. A associação está lutando bastante e eu acredito que um dia a gente vai conseguir. Ediceu, a gente está se encaminhando, né, para o final do Frontcast, e aí eu queria que tu contasse um pouco dessa nova fase aí da tua vida, que tu és coordenador de uma pós-graduação, né, de psiquiatria. E tu vê o interesse dos médicos? Me conta como tá essa dinâmica aí. Sim. É uma grande área hoje, né? Exato. E no Pará, especificamente, além de ser uma grande área, nós somos poucos profissionais. São em torno de 140 a 150 psiquiatras no estado. Muito pouco, né? Para 8 milhões e pouco de habitantes é muita coisa. É pouca coisa, quer dizer. E no final das contas, muitas vezes o indivíduo, dependendo de onde ele está trabalhando, não tem especialista fácil de se conseguir. E aí é importante que ele saiba. E aí, nessa questão da pós-graduação, o que eu sempre digo tanto para os alunos quanto qualquer pessoa que se interesse o indivíduo não está aqui para ser psiquiatra. Óbvio que ele pode fazer a prova de título, mas a prova de título para ser psiquiatra é bem difícil. Tem várias etapas que ele tem que cumprir, não é só fazer a pós-graduação. É melhorar o conhecimento sobre a área, né? É para melhorar o conhecimento, é só isso. Só isso não, é muito, né? Mas no final das contas, é necessário porque, independente da especialidade do indivíduo, como tu mesmo falaste, tu vais encontrar pacientes que tu vais precisar saber manejar. Encontro muito, olha. Eu imagino. Muito. E gosto muito, porque quando a gente amplia e vai estudar o comportamento, vai estudar os medicamentos, porque eles interferem muito na minha área, né? Interferem, né? A ansiedade está muito ligada com a obesidade, a gente vê os efeitos adversos. Às vezes as pessoas me procuram, olha, doutora, eu quero fazer um implante hormonal porque eu estou sem libido. Aí eu vou ver o que ela está fazendo de medicação. Então, aí tudo isso interfere na qualidade de vida das pessoas, né? Justo. E aí acabou que a procura foi boa e eu também coordeno a residência de psiquiatria lá do Gaspar Viana. Isso é muito importante de ser. Se me perguntar, não sei nem como eu cheguei aqui. Eu que agradeço de você estar aqui com a gente. E acaba que nós temos 4 vagas e eu acredito que foi esse ano que foi a mais procurada. Foi mais concorrida do que a dermato que classicamente... Que geralmente, classicamente, é a mais concorrida. Então, a procura aumentou muito dentre os nossos colegas médicos, tanto recém-formados ou não. E em questão de comunicação, a gente está vencendo muitas barreiras. Eu acredito que está numa era muito boa para a psiquiatria e eu acredito que vai melhorar ainda mais para o futuro. Então, eu estou muito satisfeito com isso. Com a tua especialidade, demais, né? E, Disseu, para a gente finalizar, quais as dicas que tu dá hoje, né, para as pessoas que têm algum distúrbio ou sentem que possam ter algum distúrbio de psíquico ou mental, né? Bom, a dica mais clássica e fácil é procure o psiquiatra ou o psicólogo para tirar essa dúvida, se realmente tem ou não. Não tem muito para onde fugir, né? Porque às vezes as pessoas procuram muita informação na internet e às vezes vem com diagnóstico, como eu te falaste, das formulazinhas, né? Sim. Daqueles diagnósticos que não são profundos, né? E você está se limitando ali, né, pro resto da tua vida. E outra coisa, falar tudo que precisa ser dito durante a consulta. Porque, como tu falaste, às vezes a pessoa tem algum receio de falar alguma coisa ou outra. Primeiro que, legalmente, o médico ele tem a obrigação de sigilo. Então, nem para parente, nem nada, exceto alguns casos muito específicos, a gente não pode falar nada do que foi dito no consultório. Então, tudo que a pessoa tiver para falar, fale. E, principalmente, a gente não tem exames para dar diagnósticos. Eu não tenho como fazer no exame e dizer, olha, o teu problema é esse por causa disso. É a conversa. Por isso que é muito difícil ter alguma consulta com um psiquiatra ou psicólogo que seja... O psicólogo geralmente não dá diagnóstico, mas principalmente com um psiquiatra nesse sentido de dar diagnóstico, curta. Geralmente as consultas são de 40 minutos para cima, porque é a história da vida do indivíduo que vai me dar o diagnóstico e é o que o indivíduo está sentindo. E não é uma consulta também, às vezes é um acompanhamento, né? Sim, às vezes são mais. E acaba que, se o indivíduo não me contar, eu não tenho como saber. É impossível. Eu tenho que me basear no que ele está me contando. Óbvio que tem algumas doenças que dá pra gente perceber situações. Eu consigo perceber se o indivíduo ele tá mais triste, se ele tá tendo alucinação, se ele tá tendo alguma coisa do tipo. Olha, gente, eu tô percebendo aqui que o Disseu já fez o meu diagnóstico. Não. Também não é assim. Não fico andando.
Às Tem vezes isso, um não pouco, tem? Tem um pouco. A gente fica olhando na Olhando rua, assim, as então, pessoas falam, olha, esse aqui, não sei, tem um TDAH, esse aqui é meio depressivo, meio mas depressivo. é até automático às vezes isso, mas enfim, nunca que eu vou chegar com a pessoa e dizer, olha, fulano. Até isso daí é até interessante a parte do preconceito. Se eu chegar com alguém e disser, olha, fulano, eu acho que tu devia ir no cardiologista para ver essa pressão, não sei o que pode ser que precise de um tratamento. Ok. Mas se tu disseres para alguém que tem que ir no psiquiatra, só não fala mais contigo. Muito Nunca difícil. mais, né? Me chamou de doido. Não, eu adoro ter amigo psiquiatra. Primeiro que a gente aprende muito, né? Comportamento humano é tudo na vida. Quanto mais a gente conversa com pessoas que têm uma vivência maior que a gente aprende. Então, olha, de ser best friend agora, né? De ser aonde as pessoas te encontram em rede social? Pelo meu Instagram. psic.Dirceu Rigoni. Gente, sigam esse homem. Se colocar Dirceu Rigoni, provavelmente é o único que tem com esse nome. Psiquiatra. Aí tem o pessoal e tem o profissional. O pessoal não usa mais, é só o profissional. E tu também, como ele falou, coordena no HC, Isso. HC, então acesse a residência. Então, por lá também a gente pode... Também pode me encontrar por lá. É verdade. Agradecendo a tua presença, Dirceu, muito obrigada. Assim, foi um papo muito leve, esclarecedor, né? Sobre um assunto que é muito importante, que a gente precisa falar sempre. E você que assistiu ao nosso Frontcast, não esqueça de ver os episódios anteriores. A gente tem episódios riquíssimos de muito conhecimento de um jeito bem descomplicado. E não esqueça de ver as redes sociais da Fronte Saúde, tanto no YouTube como no Instagram. E os anunciantes desse podcast são a Rede Adventista de Saúde, a Farmácia Tem Tudo Popular e o Laboratório e Clínica São Moreno.